Saulo de Tarso, mais conhecido como o apóstolo Paulo, nasceu aproximadamente no ano 5 ou 10 depois de Cristo em Tarso, a capital da atual província romana da Cilícia, na Turquia. Saulo era de uma família judia, mais especificamente da tribo de Benjamim. Na juventude, ele perseguiu fortemente o cristianismo, mas uma aparição milagrosa de Jesus fez uma transformação radical em sua vida, tornando-o o mais ardente propagador do cristianismo. Ele espalhou a mensagem de Jesus além do povo judeu, viajando como missionário pela Grécia, Ásia Menor, Síria e Palestina, e escreveu a maior parte do Novo Testamento. Hoje, estaremos falando sobre a morte do apóstolo Paulo. Mas antes de focar nesse assunto, convido você a curtir este vídeo para nos ajudar a continuar criando mais conteúdos como este. E se é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal. O apóstolo Paulo é um claro exemplo de que Deus não faz acepção de pessoas e que ele escolhe o que é vergonhoso e desprezado no mundo para confundir o sábio e entendido. Em seus primórdios, o apóstolo Paulo era um fariseu que estudou sob os ensinamentos de Gamaliel. Por isso, ele era um homem muito zeloso da lei judaica e um fervoroso perseguidor do cristianismo. Sua aparição na cena bíblica ocorreu durante a morte de Estevão, conforme registrado em Atos, capítulo 7, versículo 58, que diz que, enquanto Estevão era apedrejado, suas vestes foram postas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo devastou a igreja, prendendo homens e mulheres e colocando-os na prisão. Em Atos, capítulo 8, é relatado que Saulo estava indo para Damasco para prender os cristãos. E no caminho, Jesus apareceu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo ficou tremendo e com medo, e perguntou a Jesus o que deveria fazer. Jesus disse-lhe para levantar-se e entrar na cidade, e lá lhe seria dito o que deveria fazer. Então, Saulo se levantou, mas estava cego, e não comia nem bebia durante 3 dias. Contudo, Deus estava prestes a agir de forma maravilhosa na vida de Saulo. Em Damasco havia um discípulo de Jesus chamado Ananias. Por revelação de Jesus, ele foi ao lugar onde Saulo estava orando, e, instantaneamente, Saulo recuperou a visão e ficou cheio do Espírito Santo. Quando Jesus falou a Ananias, ele disse que iria mostrar a Saulo o quanto ele precisava sofrer por causa do seu nome. E aqui começou a carreira do apóstolo Paulo. Em Gálatas, capítulo 1, verso 17, o apóstolo Paulo narra que passou um período de 3 anos na Arábia, sendo instruído pelo próprio Jesus Cristo. Após esses 3 anos, ele voltou a Jerusalém. Os esforços do apóstolo Paulo para espalhar o evangelho de Jesus Cristo foram decisivos na rápida disseminação do cristianismo. Nenhum dos seguidores de Jesus Cristo contribuiu tanto quanto ele para o estabelecimento dos fundamentos da doutrina cristã e das práticas. Toda a Ásia e Europa foram preenchidas pelo Evangelho através do apóstolo Paulo. Ele foi o único na história da redenção responsável pela disseminação inicial da mensagem do Evangelho por todo o mundo gentílico. O amor de Cristo havia dominado o apóstolo Paulo, como ele mesmo testemunhou a causa de sua dedicação e trabalho árduo pelo Evangelho, como vemos em Atos, capítulo 20, verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Este verso nos mostra um homem dominado pelo amor de Cristo, a experiência de salvação que ele teve e o fato de ser objeto do amor e da graça do Filho de Deus foram o motor de sua dedicação absoluta à causa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo passou por muitos sofrimentos e necessidades. Em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 11, o apóstolo Paulo disse: Até esta presente hora padecemos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Sendo injuriados, bendizemos.
Sendo perseguidos, sofremos. Sendo blasfemados, rogamos. No entanto, as doenças também não foram alheias ao apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 9, ele disse: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Este espinho na carne do apóstolo Paulo acredita-se ter sido uma doença em seus olhos. Em Gálatas, o apóstolo Paulo falou sobre uma enfermidade que estava em relação a ele, e o texto bíblico diz: E não rejeitastes, nem desprezastes o que estava enfermo, mas antes o recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Em relação ao amor que os irmãos na igreja de Galácia tinham pelo apóstolo Paulo, o texto bíblico diz que, se possível, eles teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a ele. Eles queriam compartilhar de sua aflição e ajudá-lo de todas as maneiras possíveis. Apesar de todas essas aflições, o apóstolo Paulo continuou sua carreira e alcançou 3 grandes viagens evangelísticas por toda a Ásia Menor, Macedônia e Grécia. No final do ministério do apóstolo Paulo, houve uma profecia sobre como seriam seus últimos dias. Em Atos, capítulo 21, versos 10 a 13, um profeta chamado Ágabo desceu da Judéia, veio ver a Paulo e, tomando a cinta dele, amarrou seus próprios pés e mãos e disse: Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E depois disso, o apóstolo Paulo foi a Jerusalém, onde foi preso pelo comandante Lísias, que o enviou ao procônsul romano Félix, em Cesareia. Como Paulo era cidadão romano, eles decidiram enviá-lo sob forte escolta para Roma, onde os tribunais de Nero decidiriam sobre ele. Mas tudo isso fazia parte do propósito de Deus, já que o apóstolo Paulo levou o evangelho até o palácio de Nero, onde encontrou almas que o receberam. Verificamos isso em Filipenses, capítulo 4, verso 22, onde está escrito: Todos os santos vos saúdam, especialmente os que são da casa de César. Naqueles tempos, o imperador de Roma era chamado César. O apóstolo Paulo estava em Roma, vivendo em uma espécie de liberdade condicional em uma casa alugada, como está escrito em Atos 28:30. Após esses 2 anos em Roma, o apóstolo Paulo foi libertado, pois os tribunais imperiais não consideraram nenhuma das acusações contra ele consistentes. Ele retomou seu ministério, mas em 64 d.C., houve um grande incêndio em Roma, e o imperador Nero culpou os cristãos, desencadeando uma grande perseguição contra eles. Acredita-se que o apóstolo Paulo, durante essa perseguição, tenha sido preso novamente. No entanto, há outra versão de que o apóstolo Paulo foi preso sob a acusação de um falso cristão. O fato é que ele retornou a Roma e de lá escreveu suas cartas mais emocionantes, incluindo a 2ª epístola a Timóteo, na qual expressou seu desejo de sofrer por Cristo e dar sua vida pela igreja. Juntamente com Timóteo, ele viveu os últimos meses de sua existência em uma prisão horrenda, iluminada apenas por essa esperança sobrenatural. Ele se sentia humanamente abandonado, mas todas essas circunstâncias foram deixadas bastante escuras em sua 2ª epístola a Timóteo, capítulo 4. O apóstolo Paulo escreveu uma despedida triste nesse trecho, que tem sido inspiradora para muitos cristãos. Ele disse: porque eu já estou sendo oferecido por libação de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Estas foram as últimas palavras que o apóstolo Paulo escreveu. Depois disso, ele foi condenado à morte, conforme a tradição. Como também era cidadão romano, acredita-se que ele tenha sido decapitado com uma espada, provavelmente no ano 67 depois de Cristo. Uma morte triste que o apóstolo Paulo teve, mas esse grande homem de Deus compreendeu que este mundo é passageiro. Como ele mesmo disse em 2 Coríntios, capítulo 4, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. O apóstolo Paulo sabia quão maravilhoso era o céu. A morte do apóstolo Paulo foi triste, mas ele partiu com a certeza da glória eterna que o aguardava ao lado do Senhor. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Deus te abençoe.